língua portuguesa tem se constituído como uma grande dificuldade a ser superada. O objetivo desse trabalho foi propor a leitura literária de poemas, contos, poesias, para favorecer a articulação de conhecimentos linguísticos, literários, sociológicos, a partir de uma coleta de dados com alunos e professores da rede estadual de ensino. Entretanto, a tecnologia será utilizada como auxílio na conquista para despertar o gosto pela leitura literária e obter formas mais atraentes para professores e alunos superarem as limitações do ler e do escrever. Problemas. A busca do problema deu-se início através de dados reais, por meio de pesquisa. A partir dessa coleta de dados, pôde-se identificar uma grande dificuldade de compreender o que leem, principalmente os textos mais elaborados, como os literários. Ficou evidente também que os alunos não gostam de ler textos longos, pois não encontram prazer em ler. O nosso objetivo, então, é empregar a tecnologia digital e outras estratégias metodológicas, de modo a tornar interessante a leitura literária. Assim, mostrar aos alunos a importância de utilizar a leitura e a escrita como instrumento de aprendizagem, e para que descubram que, através da literatura, podem compreender a si próprios, sua comunidade e o mundo. Atualmente, o mundo está passando por frequentes mudanças, em especial esse ano de 2020, onde mudanças de grande porte foram forçadas na educação, com a pandemia do Covid-19. Assim, a importância do tema em questão se torna essencial, integrando a tecnologia ao ato de ler, pois é evidente que isso está diretamente relacionado com a formação do sujeito, da sua personalidade, o seu caráter e intelecto. Podemos dizer então que a importância do ato de ler implica sempre a percepção crítica, a interpretação e a reescrita do que se leu. E eu vim falar um pouquinho a respeito da metodologia que nós adotamos. O trabalho foi uma pesquisa qualitativa de uma forma investigativa. Realizamos uma pesquisa com professores de língua portuguesa da Escola Estadual Antônio Ferraz, aqui da nossa cidade, Mineiros do Tietê, e coletando dados sobre como os alunos do ensino médio se dispunham diante de textos literários em leituras propostas na escola, bem como a busca, o entendimento e a compreensão dos mesmos sobre a leitura, apropriando de um questionário de uma forma online. Vou passar alguns dados que, em 4 dos 7 professores, obtivemos as respostas de que os alunos que leem os textos literários propostos não compreendem. E quando coletamos dados sobre a tecnologia, podemos observar a opinião comum entre os professores que a tecnologia enriquece a prática pedagógica, sendo uma grande aliada. Ficou evidente também que os alunos que se propuseram a responder o questionário de uma forma geral, eles carregam consigo um pouco do hábito de ler, né? E no uso da tecnologia para estudar, sim, foi unânime, todos os alunos fazem uso da tecnologia. Agora irei apresentar o nosso plano de aula. Vamos lá? Público-alvo: ensino médio. Duração: 2 aulas. Objetivo geral: propiciar o desenvolvimento do gosto pela leitura e textos literários. Objetivos específicos: estimular a leitura de textos literários por meios virtuais. Desenvolver a sensibilidade da leitura, a imaginação, a criatividade e o pensamento crítico. Estabelecer relações entre o lido e o conhecimento de mundo. Reconhecer a diferença entre sentido literal e figurado, fazer com que os alunos compreendam e manifestar suas
opiniões por meio de vídeos ou podcast. Contar, narrar textos literários utilizando-se de recursos extralinguísticos como entonação, expressão facial, corporal e gestual. Primeira aula. Por meio do aplicativo WhatsApp, enviar textos literários em PDF, pedir aos alunos que escolham um deles, liberar uma ficha utilizando o Google Forms. Na segunda aula, propor a leitura de e-books, onde os alunos terão livre escolha. Desafio para os alunos a produzirem vídeos e podcast, auxiliar na elaboração de um canal literário. A avaliação será diagnóstica, processual e contínua. As 5 Passos de Você. Autores: Rachel Lipiconte, Mike Dougherty e Tobias Lacones. Em As 5 Passos de Você é narrada a história de amor impossível entre 2 jovens portadores de uma patologia que os impede de manter contato entre si. Will e Stella sofrem de fibrose cística, doença terminal que de algum modo os conecta e acaba sendo também o principal motivo de se conhecer. Stella gosta de controle. Ela parece uma adolescente típica, mas em sua rotina há listas de tarefas e inúmeros remédios que deve tomar para controlar a fibrose cística. Will não dá a mínima para o novo tratamento experimental para o qual foi selecionado. Prestes a completar 18 anos, ele mal espera para finalmente se livrar das máquinas e hospitais, usando pouco de vida que ainda lhe resta para conhecer o mundo. No longa, Stella tem um melhor amigo, Bowen, que também é portador da doença e assumidamente homossexual. O tempo todo, o romance tenta trazer suas cenas ao mais próximo possível da realidade, sejam as interações entre personagens pela internet, os problemas familiares, a escolha de gênero e até mesmo a própria rotina dentro do hospital. A enfermeira que cuida da Stella se chama Barbie e durante o filme faz de tudo para manter os adolescentes longe um do outro. Stella e Will são muito diferentes, ao mesmo tempo sua doença não é a única coisa que os une. Eles não podem se aproximar, mas conforme sua conexão aumenta, os 6 passos entre eles passam a ser insuportáveis. E se pudessem quebrar as regras, 5 passos são tão perigosos quanto perder um grande amor? E é óbvio que o enredo trágico e infeliz é pensado com uma única finalidade: derreter os nossos corações. Nesse sentido, é preciso pensar na leitura como um meio para se alcançar o pensamento crítico e não somente como uma ação intelectual. Por isso, a escola como um todo precisa desenvolver no educando desde cedo a capacidade de pensar e, consequentemente, de conhecer. Nós, leitores, sabemos que a leitura traz surpresas para os indivíduos que a praticam, como emoções, descobertas, vocábulos, cultura e conhecimento. Espera-se que os alunos possam evidenciar isso também e que aproveitem as oportunidades que lhe foram proporcionadas para se formar um leitor crítico, cidadão consciente e aprendiz constante.